Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó, maravilha de Deus. Um bom dia a todos, a paz, boa tarde, boa noite, independente do horário que você recebe esse vídeo. Eu vou estar falando na parte 2 aqui sobre as estratégias espirituais, ou seja, como lutar, tá bom? A Bíblia diz, através de apóstolo Paulo, no primeiro livro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 26, né? Isso. A Bíblia fala, e Paulo declara de uma maneira, que ele não corre como quem corre sem alvo, tá? E ele não luta como quem dá murro ao ar, que o apóstolo Paulo fala, tá bom? Ou seja, qualquer pessoa que é adepto de luta sabe que lutar não é apenas realizar uma performance, não é apenas a pessoa estar ali, realizar um kata, realizar um conjunto de posicionamentos com o corpo. Não, a luta vai muito além disso, tá? A luta é tempo, é habilidade, é prática e é também a pessoa saber entender os ataques, as defesas. Uma pessoa que luta, ela sabe o que está fazendo, tá bom? Ela vai procurar de todas as maneiras entender primeiramente o posicionamento do seu oponente. E como estamos falando sobre batalha, sobre luta espiritual, sobre os ardis do inimigo, tá? O que são ardis do inimigo, pastor? Os ardis do inimigo seriam aí as estratégias que o diabo e seus demônios, seus soldados, eles levantam contra as nossas vidas, seres humanos aqui embaixo. A verdade é que fazemos parte de lutas desde quando nascemos, tá bom? Pastor? Pois é. O nosso corpo, ele, na sua forma aí biológica, nós temos aí um esquadrão, um exército dentro do nosso corpo, chamado anticorpos, e eles lutam periodicamente, 24 horas por dia, lutam contra vírus, contra enfermidades, lutam contra doenças. Nosso corpo, a nossa pele, para ser renovada aí, para ser restabelecida, existe uma guerra invisível acontecendo a todo tempo, todo momento, tá? Nesse exato momento que eu tô caminhando aqui, que eu tô indo aqui em direção à rádio, existem anjos de Deus guerreando contra demônios. Existe guerras frias, tá bom? Pastor, pois é. Guerras frias acontecendo pelo mundo afora, conspirações de guerra. Jesus disse que antes dele voltar, haveriam também muitas guerras e rumores de guerras, tá? É certo que a Bíblia fala, tá bom? Que todos nós vamos ter que aprender a lutar. O ser humano que não aprende a lutar, ele acaba sofrendo muitas baixas na vida, tá? Ou seja, acaba passando por me atacar de mordida, né, rapaz? Não é possível, né? Tá repreendida. Pois é, então a gente vai ter muitas e muitas perdas na vida simplesmente por não aprender a lutar. Davi era estratégico, tá? Toda vez que você vê na Bíblia aí, a Bíblia falar sobre Davi,
E a Bíblia fala que ele era um general de guerra, né? Um general de guerra são homens muito estratégicos, viu? Pastor? Pois é. É a pessoa que sabe se posicionar de maneiras que às vezes nem necessário é lutar e o próprio oponente, o próprio desafiador às vezes cai nas suas próprias armadilhas ou às vezes acabam ali entre si mesmo se destruindo, tá? Pois bem, a Bíblia nos mostra claramente, tá bom? Que existe aí vários tipos de guerras, tá? Apóstolo Paulo, ele fala que a guerra não é contra a carne nem sangue. Existem aí diversos tipos de posicionamentos, viu? Que falam também a respeito da manifestação das guerras. E a Bíblia nos fala que a gente tem que aprender, tá no livro de Timóteo isso, né? Se eu não me engano. No livro de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele se volta e diz, né? Timóteo, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Todo mundo conhece, né, essa passagem. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Pastor, pois é. A maioria das pessoas não querem combater. Pelo contrário, sério, mano, eu não quero viver luta. E existe uma grande, pode-se dizer aí, tá, gente, que existe uma grande incompreensão nessa parte das batalhas, tá? A verdade é que tem muitas pessoas lutando contra a gente. Vamos aqui entrar direto ao ponto, aprofundar agora, para que eu possa ser mais sucinto, mais claro. Existem muitas pessoas lutando contra a gente. Eu, por exemplo, a minha vida, ela é uma guerra muito grande, né? Não só por causa dos meus projetos pessoais, tá? Os meus projetos pessoais não agradam muito, né? O mundo espiritual no tocante às trevas, né? Deixa eu entrando aqui. Então isso gera muita guerra espiritual. Muita gente levanta, né? Levanta aí levantam batalhas, levantam guerras, levantam aí apresentações e expressões, né, de rituais para poder paralisar, né? E se a pessoa não tiver aí um entendimento de como lutar, realmente a pessoa acaba aí se prejudicando muito, tá? Pastor, pois é. A verdade é que realmente as guerras, viu? Elas vão levar você a ser um vencedor, ou infelizmente você vai passar aí por problemas muito grandes se a pessoa não aprender a lutar, tá? Se a pessoa não aprender a lutar. É certo que a gente vê aí o pessoal nas Olimpíadas e lutando, aí o pessoal, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, blá blá blá, aquela coisa toda. Ele ganhou, ela lutou, ele perdeu, ganhou isso, ganhou aquilo, perdeu aquilo outro, e tal. E aquela resenha toda, né? Estamos chegando aqui nos estúdios da rádio, Boas Novas FM, né? Pois é. Deixa eu sentar aqui. Opa. Poxa, maravilha de Deus, né? Aí, ó. Pois bem. Deixa eu logo cedo aqui, rapaz. Aquele dia eu falei aqui, aquele dia. Sentindo achando um barato frio. Frio já era aqui, rapaz. Rapaz, eu achando que era diferente do clima da Amazônia, né? Não. É diferente não, é a mesma coisa. O frio é muito rápido o frio aqui.
Ficou 2 dias, 3 dias só, foi só uma frente fria mesmo. E essa frente passou para todo lado, né? Do Brasil aí, tem parentes em São Paulo, Minas, todo lado aí do Brasil, né? Mas em muitos lugares tá o friozinho até hoje. Aqui foi só uma frente. Passou e acabou, né? Pois bem. Se o apóstolo Paulo fala que a gente não pode viver lutando, dando murro no alto, murro no ar, né? Se ele fala que até o fim a gente vai lutar o bom combate. Se a gente entende que o nosso próprio corpo físico, tá bom? Ele está aí debaixo de uma batalha, lutando contra doenças, contra vírus, contra enfermidades. Esses soldados, né, chamados anticorpos que Deus colocou no nosso corpo, esses soldados, eles têm aí a função de fazer a manutenção para que o nosso corpo não adoeça. Agora são 6 horas, né, e 50 minutos. Temos ainda uns 15 minutinhos. Deixa eu iniciando aqui a aparelhagem, né? Pois é. Os nossos pronto. Isso. Existe guerra também nos nossos pensamentos, além da corporal, além do nosso sistema aí, né, de anticorpos. Existe guerra de pensamentos, guerra espiritual, guerra na alma. Pastor? Pois é. É verdade que são muitas guerras, tá? Guerra de pessoas contra você. Tem muita gente que olha pra sua cara e fala, eu não gosto desse cara, eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa mulher. Aquela coisa toda, né? E a pessoa ali, ela passa, junta com 2, 3 outros lá, né? Que tem ser humano que é assim. Tem pessoa que não quer fazer acordos, né, no mundo espiritual, nem com Deus, e nem mesmo com espíritos do mundo, para poder, eu vou fazer um acordo para me poder prosperar, eu vou aliança com Deus, um pacto com Deus, um voto com Deus para me poder crescer, né? E eu admiro muito a ética profissional de muitos segmentos, de muitas organizações, porque eles não falam mal uns dos outros, tá? Pastor, pois é. Jesus disse que o povo cristão, e ele diz o povo cristão em geral, o povo de Deus, né? Tem esse déficit, tem essa deficiência, porque os filhos das trevas, Jesus fala que são mais hábeis na sua própria... eles são mais hábeis do que os filhos da luz que estão na sua própria geração. Ou seja, essa geração agora é nossa. Jesus, ele comprou para nós o direito novamente sobre todas as coisas. E Jesus diz que os filhos das trevas, quer dizer, aqueles que ainda estão com o diabo, eles são capazes, eles têm mais habilidade em desenvolver, em ganhar campo, em ganhar terreno, do que os filhos da luz, na sua própria geração, quer dizer, dentro do seu próprio tempo, que é mais favorável, tá? A verdade é que Jesus Cristo nunca disse que seria fácil para ninguém, tá? Ele mesmo teve que lutar, e as batalhas são intensas, viu? Pastor? Pois é. Como falávamos aí, tem pessoas que vão fazer motim, vão se juntar, viu? Vão fazer aí grupos, né? E vão te perseguir, diretamente, indiretamente, tá? A verdade é que a pessoa vai ser perseguida. Se você tem uma expressão própria, se o seu estereótipo, né, o seu lado exterior é natural, e eu concordo muito que hoje em dia a gente está vendo tanto lixo, tanta coisa pesada com o ser humano. Você tem que ser o que você é. Pois é, essa aí é uma filosofia de vida perigosa, tá? Pastor? Pois é. Porque tem ser humano que vai querer ser o que é e só expõe, só expressa um pior tipo de personalidade, tá?
pensamentos contrários, malignos, trevosos, pensamentos de inveja. E para quem sabe ler aí os tempos, né, tem pessoas que são mais profundas na vida, que sabem entender a vida. A Bíblia fala que tem diferença de dia para dia, tá? Tem diferença de noite para noite, tem diferença em tudo, tá bom? Pastor, pois é. Então, quem sabe ler sabe que o mundo ele tá mais pirado do que ele já era, tá? O mundo tá bem mais maluco, bem mais louco do que ele era. E que as pessoas hoje em dia estão fazendo bebê aí de materiais, né? Bebê reborn e tanta coisa aí. E a maluquice tá ficando generalizada. Antigamente tinha, sim, uma grande classe dos homens machos, né? Que às vezes tinham os seus desvios de conduta. A verdade é que a homossexualidade, pro lado masculino e feminino, sempre existiram, tá? Desde antes de Cristo, né? Só que hoje em dia ela tem sido aí exposta de uma maneira muito vulgar, de uma maneira sem respeito, que já ataca, né? Até a parte psicológica de crianças pequenas. E isso aí é uma guerra espiritual. Isso é guerra, pastor? É guerra. É guerra para deturpar, para desviar, para destruir o caráter das nossas crianças, sejam elas de qual sexo for, tá bom? De qual sexo for, pastor? Pois é. A guerra espiritual, a batalha espiritual, ela é intensa. Tá? Jesus nunca prometeu que a pessoa iria vencer de uma forma sem lutar, tá? Como Paulo fala, a luta é organizada. Se você quer vencer, você tem que aprender a entender que existirão oposições de pessoas, do diabo, oposição da sua carne, tá? A oposição, ela sempre vai existir. E a oposição é boa, né? Quem era Davi antes de Golias? Diga aí, você que está ouvindo. Tem pessoa, eu não quero passar luta, eu não quero passar prova. Pois é, a pessoa não tem como a pessoa crescer. O camarada, eu quero crescer, eu quero ficar forte. Se ele não levantar o peso, né? Se ele não lutar ali contra a sua vontade, não lutar contra o desejo de comer coisas erradas, ele não vai desenvolver a sua forma física, tá? A verdade é que existem aí pessoas de alta performance, tá? Pastor, pois é. Existem pessoas de alta performance em tudo. Você pode se tornar, por exemplo, um atleta de alta performance, isso aí não é da noite pro dia. A pessoa demorará anos para se transformar num atleta de alta performance. E também não é da noite pro dia que uma pessoa vai transformar a vida espiritual, tá? Não. Você vai ter que lutar muito contra a carne, vai ter que vencer aí dimensões, tá bom? Dimensões demoníacas. E o diabo vai levantar guerra contra você. A Bíblia fala que o diabo e seus anjos levantam guerra contra os santos. Isso está em toda a trajetória da Bíblia Sagrada. Você vê que uma nação, quando servia a Deus, anteriormente no passado, eram se levantadas guerras de amoreus, dos filisteus, dos edonitas, dos jebuseus e todos os eus que você pensar. Se levantavam contra o povo de Deus. O povo de Deus estava quieto, o povo de Israel estava quieto. Chegava lá um grupo de endemoniado lá, os egípcios, o diabo a quatro, quem foi, e ia caçava confusão. Mas quem estava por trás deles ali era quem? Era o diabo, entidades. Toda vez que você vê, eu tô quieto servindo a Deus, pastor, então eu tô me perseguindo. Ué, você tem que pensar assim, tá? Você tem que pensar assim no seu raciocínio. Se eu estivesse nas trevas,
eu não seria perseguido. Se você está na luz, isso aí acaba sendo algo natural. Se você liga que no norte, em geral, todo o país tem muito mosquito, tá? Eu, como sou mineiro, especialmente pro lado norte, essa é a segunda vez que eu tô rodando pro lado norte. Primeira vez eu fui pro norte, fui bem novinho, né? Bem novo, era um pastor muito, muito novinho na época. Mas você pode encontrar, tem o carapanã, tem certos tipos de pernilongo, né? Conhecido mais no popular aí, São Paulo, Minas Gerais. Pro lado do norte aqui, que não tem nenhum lugar do planeta. É, pastor? É. E eles, geralmente, eles procuram onde tem luz. E fica assim, entendeu? Aquela coisa tudo. Os mosquitos, eles geralmente procuram onde está a luz. Para quê? Para chupar o sangue. Tá? Isso aí não é uma regra, não é um fato, mas na maioria das vezes a pessoa apagou a luz, apagou a lâmpada, eles, ó, se dissipa. A mesma coisa no mundo. No mundo que a gente vive de trevas, se você tem luz, tem pessoas que para aparecer elas precisam querer deturpar outras. Tem pessoas que para elas poderem se sentir bem, elas têm que criticar outras. Para elas poderem se sentir, né? Pois é, a gente vive num mundo que realmente é complexo, é difícil de se viver, tá? E Jesus não enganou ninguém, ele diz, o mundo odiou a mim e o mundo vai odiar vocês, tá? Se vocês me seguirem e me servirem, vocês serão perseguidos. E é nessa visão de ser perseguido que a pessoa tem que saber lutar da maneira correta. Pessoas vão atacar primeiro a sua autenticidade, tá bom? Porque a gente vive num mundo que as pessoas não sabem quem são. É, pastor? Pois é. A maioria, um que vive querendo imitar o outro, né? E às vezes eu recebo muita crítica de pessoas que aí falam, você não parece ser pastor, você não fala como pastor. Eu, desde muito cedo, estive dentro de igreja, tá? Servindo a Deus, comecei a servir a Deus em outro ministério, me converti em outro ministério, mas já vai aí quase 2 décadas, né? Que eu sirvo a Deus ministerialmente no Ministério da Mundial, que é um ministério que eu amo, tenho respeito, tenho apreço, né? E pretendo servir a Deus aqui até quando Jesus voltar, se Deus o permitir. Pois bem, quando a pessoa tem um entendimento, tá bom, que você irá arrumar muitos problemas se você quiser ser você. Eu aprendi com o meu apóstolo Valdemiro Santiago que Deus não tá nem aí pra esse negócio de ficar querendo orar bonitinho, fazer tipo de voz. Isso é besteira. Eu aprendi muitas coisas maravilhosas com o meu líder espiritual, apóstolo Valdemiro Santiago. Que Deus não vê essas coisas, tá? Deus vê o coração. Tem oração que Deus responde que você não vai precisar nem de abrir a boca. Pondera querer ficar falando coisas agradáveis aos ouvidos dos outros, para emocionar as pessoas, para a pessoa dizer, nossa, que bonito. Isso aí é besteira, tá? Até porque o poder de Deus não se move falando bonito, né? Ele se move quando você está lutando da maneira correta. Quando você está se posicionando da maneira certa, aí o poder se revela. Correto? A verdade é que existem muitos inimigos espirituais e a pessoa tem que ficar, ó, bem atenta. O diabo vai usar muitas estratégias. Deixa eu entregar aqui que já está na hora. São 7h05 já. O inimigo, ele usa muitas estratégias, tá? Pastor? Pois é. Uma delas seria, a primeira, né, é o ataque à sua personalidade.
Estamos falando aqui sobre guerras espirituais. Se você tiver uma personalidade, pastor, eu tenho uma missão da parte de Deus, viu? Pastor, eu tenho um propósito, um chamado, eu tenho um projeto que eu tenho diante de Deus. Pois bem, se você tem diante de você algo que Deus colocou no teu coração e esse algo é algo autêntico, natural, né? Que parte de Deus para a sua vida, você terá muitos e muitos desafios, tá? Desafios, viu? Serão, pessoas vão realmente querer bloquear você de todas as maneiras. Essa é a primeira guerra, a primeira batalha que o diabo vai usar. Ele vai usar pessoas. Você lembra ali dos irmãos de Davi? Quem é você? Daquelas pequenas ovelhas que estão ali no campo, você largou, seu presunçoso, seu egoísta, né? Seu orgulhoso, vai embora daqui, você veio fazer o que aqui? Eles humilhando ele, mostrando para ele que ele cuidava de pouquinho ovelha. O mundo é assim, quando as pessoas veem que você está ali, né? Eu estou numa cidade abençoada aqui, cidadezinha brasileira, eu acho que não dá nem 20 mil habitantes aqui, mas é uma cidadezinha abençoada, todo lugar é abençoado, né? Todo lugar é bênção de Deus, viu? Porque o negócio não está no lugar, o negócio está com quem está com você, viu? Pastor, pois é. E a gente tem trabalhado, tem honrado a Deus, tem servido a Deus, consecutivamente, depois que você luta muitas vezes, e depois que você passa a ter experiência com Deus, o crescimento é natural. Mas tem pessoas que até na suposta terra, né, chamada Terra da Promessa, conseguem destruir tudo, acabar com tudo e arruinar tudo. E quando as pessoas veem que você tem um crescimento, elas vão querer valorizar aquilo. Ah, não, aquilo ali é porque é bom, aquilo ali é porque é um bom lugar. Não, aquilo ali é porque qualquer um vai, faz. Pega esses e coloca para você ver. Porque o ser humano é assim, tá? Se você aprendeu a lutar com Deus e aprendeu segredos espirituais, aprendeu a vencer, seja no qual for o segmento que você tenha na sua vida, pessoas vão querer te desmerecer. E você tem que saber lidar com isso. O lado emocional é muito importante. A gente tem que saber sentir. Não é querer ser um robô, não é querer ser alguém que... pastor, eu não sou hipócrita, eu sinto, eu fico com raiva, eu quero contender, eu quero isso, eu quero... Pois é. Você tem que aprender a entender que popularidade é quando você vive pela opinião dos outros, tá? É claro que a gente vive num mundo que a gente se interage, a gente fala, comunica, a gente tem uma missão de levar a luz, de levar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de levar a fé para as pessoas. É claro que a gente também tem uma parte do estereótipo, a parte do lado de fora, do exterior, né? Pois é. Mas você tem que entender que se você tiver a vida com Deus, comunhão com Deus, tá? Você vai sim trazer críticas para sua vida. E você tem que saber lidar com isso, tá? Todas grandes autoridades, pessoas, às vezes você vê ali, a pessoa fala, poxa, estão me falando, estão me perseguindo, você vê o tamanho do ápice da perseguição que o apóstolo Valdemiro, nosso apóstolo Valdemiro, ele passa. Por quê? É luz. Perseguição vem de todos os lados. Jesus Cristo diz, todo aquele que nesse mundo, nessa terra, por amor de mim e do meu nome, tá? Perder em casa, carro, mãe, esposa, filho, tá? Jesus Cristo disse assim, ó, ainda nessa terra receberá 100
vezes mais. E muito mais ainda na era vindoura, no reino dele, quando ele vir, ele vai honrar a pessoa. Quando a pessoa abre mão da vida dela, de algo importante dela pelo reino, por amor a Deus. Aí Jesus traz a palavra-chave. E junto haverão perseguições. Está escrito. Então a pessoa tem que saber sentir a opinião. Pastor, o fulano de tal pensa, acha, sim. Obrigado pela sua opinião. Mas ela para mim não... Você está entendendo? Porque quando a pessoa descobre que tudo na vida não vai da aprovação de quem está vendo, não vai da aprovação do que o fulano acha, do que o fulano pensa, né? Tem gente que nunca vai ser autêntico de verdade, natural, porque o que o fulano vai pensar, o que o fulano vai falar. Pois é. A Bíblia fala, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Tem uma mente sã. Tá? Existe muita bruxaria hoje em dia, tá bom? Existe, pastor? Existe. Eu comecei a falar na primeira parte das estratégias do diabo. A bruxaria, ela é real, tá bom? Tem gente que manipula forças, viu? Manipula aí encantamentos, horas e horas, consagrando coisas. Então toma cuidado com aquela pessoa. Isso faz parte de estratégias que o diabo usa. Se o diabo tentar te denegrir, deturpar a sua imagem, te perseguir, e ele vê que emocionalmente você está forte diante de Deus, ele vai partir para outras estratégias. São estratagemas, né? Pastor? Pois é. Viu? Ele vai partir para o ardis, vai querer usar pessoas para te alfinetar, te ferir fisicamente. Passou por isso aí, pastor? Passei. Pois é. E aí vão chegar também outras instâncias, viu? Que são as instâncias da parte de coisas espirituais. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora vai gerar um pouquinho de polêmica, né? E geralmente tem muitas pessoas que são assim, né? Pois é. Mas tome muito cuidado com o que você come, tá bom? As comidas, elas podem alimentar o seu corpo, elas podem enfraquecer o seu corpo, dependendo do que você come, e as comidas também podem afetar a sua vida espiritual, fortalecê-la, ou as comidas podem também destruir a sua vida espiritual. Eu sei que pessoas vão usar passagens da Bíblia, textos e contextos isolados, e vão dizer, não, pastor, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que a comida é feita para o estômago é feito para a comida, que os ídolos a qual são consagradas as comidas, os ídolos não são nada. Pois é, os ídolos, né? O apóstolo Paulo era apóstolo Paulo, certo? Pois é. A gente não está falando aqui de alguém que põe uma comidinha, tá bom? Em cima de uma mesa, e ali tem uma imagem, né? De, por exemplo, de um deus grego romano, como na época ali, que o Império Romano tinha a cultura religiosa grega, né? Eles eram adeptos da cultura religiosa grega também. A gente não está falando de uma consagração a ídolos, tá bom? Eu sei que muita gente gosta de usar a Bíblia sem ter um entendimento profundo e sem ter uma prática na parte espiritual, mas isso é muito sério, tá? A Bíblia diz, não tem como você comer da mesa de Deus e comer da mesa dos demônios, tá? Se Deus rejeita até objetos consagrados, que são coisas estereótipas, externas, imagine a pessoa saber que pegou algo consagrado, alguma comida que foi preparada. Tem pessoas de bruxaria, feitiçaria, tá? Que a pessoa prepara aquele cuspindo em cima. Eu não estou falando algo. Eu estudei grimórios, estudei livros, pessoas que eram bruxos se converteram no meu ministério, tá bom?
Eu tenho entendimentos judaicos que quem voltar aí no meu canal aí, pode assistir aí, seja no canal do YouTube, um beijo pro pessoal do YouTube, seja também aqui pelo Facebook, ou em outras plataformas, por um vídeo que você recebe, você vai ver que muitas pessoas ali vomitam feitiço comigo, vomitam cabelo, vomitam bicho. Aqui no norte fala tapuru. Por quê, pastor? Pois bem, são rituais ingeridos. E os entendimentos acoplados ao jejum, acoplados à oração, o entendimento acoplado com a prática espiritual, saber lutar, saber quem você está servindo, quem está com você e como ser usado ministerialmente como corpo de Cristo para exercer os dons de Cristo de uma maneira que vai glorificar o nome do Senhor. Pois é. Tome muito cuidado, porque pessoas quando vão preparar aquilo, alguns colocam ali dentro daquela comida para energizá-la, fezes, orgasmo, osso de defunto ralado, e escolhe um defunto que morreu com doença incurável, tá? 8 horas para levantar um encantamento ali. Praga, peste, blá, quando comer vai morrer, blá, 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 blá. E o cristão às vezes, nada disso não vale nada. Eu, por ter muita prática, Deus me deu um dom que é muito perseguido, tá? Dom de libertação. Ele é perseguido demais da conta. Misericórdia. E eu mesmo já falei com Deus, meu Deus, se eu soubesse um dia que esse negócio dava tanto problema, eu nem tinha buscado, pedido esse dom pro Senhor, porque misericórdia, tá? É um dom muito perseguido, tá? E tudo. Mas as pessoas, viu? Elas, na maioria das vezes que eu vendo libertação, né? E eu não sou uma pessoa que sou adepta dessa parte espiritual, mas também eu estudo a vida espiritual, tá? Estudo ela não só na parte teórica, mas eu estudo acontecimentos, estudo a vida de pessoas. Tem pessoas que eu acompanho elas, tá? De uma forma visionária por 10, 20 anos. Eu estou fazendo uma leitura, um mapeamento da vida das pessoas. E as pessoas são espíritas, são pessoas ministeriais, pastores, mas que tem um tipo de psicologia, um tipo... Então a Bíblia fala, julgai os espíritos. Você tem que ser analítico, não para julgar, gordo, magro, fala bem, fala mal, eu não gosto, bababá. Não é esse julgamento escroto, terreno, esse julgamento de personalidade, não é esse julgamento. Quando a Bíblia fala julgar os espíritos, é você saber o que está operando, como está agindo, quem está regendo a vida da pessoa, o que está realmente ali por trás da vida daquela pessoa, tá bom? Pois bem, eu já vi pessoas aí vomitando, colocando para fora rã do corpo, sapo, né? Rã. E tudo isso aí tem gravado, centenas de pessoas acompanhando, libertações, tá? Então eu não tô aqui julgando uma opiniãozinha que eu tenho a respeito disso aí. Há uma diferença muito grande a pessoa que chega, rota alguma coisa, e a pessoa que mostra na prática o que está falando. O que eu aconselho as pessoas preste atenção na sua vida espiritual. Tá? Porque é diferente do que muitas pessoas interpretam a Bíblia, e por isso, às vezes, pastor, está na Bíblia isso aí que você está dizendo? Pastor, me mostra na Bíblia que uma comida pode levantar, uma comida pode derrubar. Pois bem, você vê que Deus, quando determinadas vezes, ele mandava o povo dele sair de um arraial, sair de um acampamento, ele falava, não pega, alguns lugares ele falava, pega os espólios, pega boi, pega vaca, pega carneiro, pega ovelha, pega, certo? Correto? Sim. Maravilha, pastor? Maravilha. Outros lugares que aqueles povos eram pagãos e serviam a Dagon ou a outros deuses, tá? Tá certo?
O que Deus falava? Não pega nada. Nenhuma casca que tiver no chão vocês não pegam. Mata tudo. Bota fogo em tudo. E se o povo de Deus temasse, pegasse qualquer coisa e levasse, aquilo gerava uma maldição sem precedentes. Se comesse a carne daquilo ali, eu te pergunto, por quê? Qual o motivo que Saul se lascou? Ah, pastor, porque ele quis tomar o lugar do Samuel, ele quis ser ele quis ser um sacerdote, um profeta que apresenta a Deus diretamente. Será que é só isso? Ou será que foi porque ele desafiou a Deus? Ele pegou coisas que Deus falou, não pega, não toca, não leva para si. Ele pegou não só o que não era para ser pego, mas ele sacrificou essas coisas também que Deus tinha falado que não queria. Por que, pastor, que Deus não queria? Por quê? Me diga aí. Diga aí o sabichão, né? Que gosta de ficar falando mal. Nenhuma igreja não presta. Todas as igrejas neopentecostais não valem nada. Eu vejo uns camaradas, né? Totalmente arrotando na jactância, né? No orgulho. Fermento do fariseu, tudo, ó. Meu amigão. Botar você diante de um confronto que eu já confrontei, diante de um feiticeiro pajé, você com a sua jactância, com o seu orgulho, é uma batida que ele der no chão, você cai para trás, tremendo. Tá? Então aprende uma coisa, a gente não tá nessa terra para viver julgando as pessoas, não. A gente tá nessa terra para crescer em experiência com Deus, tá bom? Para crescer em experiências com Deus. Estamos nesse mundo. Até porque a letra mata. O diabo conhece muito bem a Bíblia, tá? E o diabo acredita mais na Bíblia do que muitos teólogos que ficam usando ela aí para querer confrontar, atingir, criticar as pessoas, né? Ninguém é bom, só você que é bom, né? Ninguém vale nada, né? Pois é. Então toma muito cuidado, viu? Porque a gente tem sim que vigiar, sim. Essas pessoas que falam isso, não, esses pastores é tudo pragmáticos. Não que me incomode, tá? Não que isso me incomode, ou que isso venha interferir, ou que isso venha servir aí de bloqueio, ou querer de alguma maneira paralisar a minha vida no tocante ao entendimento que Deus me deu e ao exercício da minha fé no ministério, né? No ministério espiritual, no ministério da igreja que eu faço parte, a obra que eu amo. Mas a gente vê muita pessoa falando cada tipo de besteira, né? Pensando, pastores manipulam. Existe sim uma manipulação em todos os segmentos. Não é só no ministério, às vezes pastoral, não. Existe manipulação na política, mas nem todos os políticos são do diabo do cão, do diabo das trevas, do diabo do inferno, né? Tudo tem, para pessoas, tudo é isso. O que é, pastor? É diabo, é satanás, é diabo, satanás, diabo, satanás, diabo, satanás, é diabo, treva. Tudo para pessoa é as trevas, Será? Tem muito político honesto. Muito político de Deus, tá? Existe, pastor? Existe. Existe muito político que você pode ter certeza disso, que são pessoas extremamente abençoadas, éticas, pessoas que têm conduta, viu? Que ainda tem respeito, que tem moral, que tem honestidade, existe. E também tem pessoa que não vale nada, e aí? Isso se chama vida, meu amigo, se chama o livre-arbítrio, cada um vai viver de como quer, mas ninguém vai sair nem desse plano terreno e nem muito menos vai entrar para a próxima vida eterna espiritual sem pagar a sua conta. Todo mundo vai pagar a sua conta, todo mundo. Pois é. Então se atente ao que você come,
Isso aqui não é para te causar medo, não. Isso é para te trazer consciência. Tá bom? A Bíblia fala, Jesus diz: todas as vezes que vós vos reunides, fazei isto em memória de mim. O que você está falando, pastor? Santa Ceia? E Jesus disse: se você comer desse pão, beber desse cálice, que agora se torna o meu corpo, agora se torna o meu sangue, você terá vida comigo. Você terá parte no meu reino. Algo consagrado a Deus é capaz de elevar a pessoa. Se você faz da maneira correta, você é abençoado. Se você toma a Santa Ceia com os princípios certos, com temor no coração, você é abençoado. Certo? Correto? Aí tem gente que quer ensinar, né? Inclusive esse camarada aí me critica muito, lança coisa. Aí ele... que não tem isso. Você pega ali o que é da macumba, que te deram, levanta pro céu, consagra a Deus e pronto. A questão é que você nunca precisou fazer isso, né? Não é verdade? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é verdade? É muito fácil fazer como na religião antiga, né? Dizer que o dinheiro e tudo mais não vale nada, não representa nada, enquanto a pessoa senta, às vezes, em palácios, né? Muito fácil você dizer que isso aí não tem nada a ver, sendo que você nunca vai precisar comer. E aí você fala uma besteira dessa, passa uma pessoa na encruzilhada e vai ali mexer com algo que está quieto ali, já quebrando vários princípios bíblicos, né? Isso aqui o camarada falou que não tem nada, que não dá nada. E pode pegar o perfume, pode pegar o que tiver ali, pode comer, pode meter o pé de qualquer maneira. Deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo aí agora. Existem espíritos que me perseguem tem mais de 10 anos. Por causa de libertações que foram feitas 10 anos atrás. 10 anos. Os espíritos marcam pessoas. Pastor. Pessoa pensar, né? Eu vou, eu arrebento, eu pico o pé e tudo. E quer fazer bonito, quer agir de uma maneira que Deus não estabeleceu pra gente. Há uma grande diferença. Deus te deu um ministério para você desfazer obras do diabo, dom de libertação. Você alcançou aquilo ali diante de Deus, tá? Deixa eu te falar, até o bruxo de Araque, o bruxo de 5ª categoria, quando verdadeiramente é um bruxo, ele não tem... Você vai olhar o camarada não tem nada no corpo. Quando é um bruxo que não sabe realizar rituais corretamente, geralmente você vai ver que todo pai de santo, todo bruxo, todo feiticeiro vai ter uma ferida grande na perna aberta. Tá? Isso aí não é porque o cabra não sabe destruir os outros. Viu? É porque os tipos de espírito que incorpora nele ali, tá? O tipo de entendimento, de consentimento que ele tem, não chegou ao ápice dele entender que ele não precisa passar por aqueles tipos de julgamento. Os piores bruxos, os piores tipos de endemoniados, tá? São aqueles que são sutis. Pior bruxo, pior endemoniado é aquele que não usa o cordão de guia. Você vai olhar para ele assim, ele passa batido perto de você. Mas o camarada tem acordos, alianças, grimórios, viu? Pactos antigos, selados. E aprendeu, tá? Assim como um líder espiritual que é elevado, um líder espiritual que é elevado, ele não se utilizará mais de oráculos, tá bom? Os oráculos fazem parte, tá? Eu vejo muita gente aí hoje em dia dizer, igrejas são todas, usa amuletos da fé. Você não sabe o que você está falando, rapaz. Você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida? Eu não estou aqui para justificar, porque isso aqui não coisa nada. A Bíblia é cheia de oráculos.
Isso não é amuleto de fé, não. Isso se chama oráculo, para você que não sabe nem o que está dizendo, o que está falando aí. Tá? Então, os oráculos são elementos que Deus usa, que Deus consagra. Deus falava através da tenda da congregação. Certo? Deus depois escolheu se revelar através da Arca da Aliança. Depois Deus escolhia falar através de uma nuvem. Deus escolhia falar através de um profeta. Deus ungia coisas para que o povo de Israel pudesse tomar posse daquelas coisas. Jesus Cristo disse que se você ungir um pedaço de pão e consagrar um cálice, você está comendo o corpo e bebendo o sangue dele. É? Por isso que esses tipos de gente maluco que fica nessas coisas, nem a Santa Ceia você não dá para o povo da sua igreja, né? Você dá a Santa Ceia de 6 em 6 meses, né? De ano em ano. Então, quando a gente vê, tá? Os oráculos não são necessariamente ponte. A única ponte que nos liga a Deus se chama Jesus Cristo, tá? É, pastor, sim. Mas, assim como os bruxos entenderam isso, igreja evangélica não pegaram nada disso aí não, tá? Isso aí foram bruxos, sacerdotes das trevas, do mal, que foram ali com inteligência, viram dentro da palavra, e os anjos demoníacos, tá? Ensinaram para esses sacerdotes esses procedimentos. Energizar uma coisa, encantar uma coisa. Porque a pessoa tá bem, tá forte, tá aquela coisa, e a pessoa vai ali, ó, e Deus avisa, tá? Você pega geralmente o prato, uma pessoa que vai ali para querer te destruir, uma pessoa que geralmente vai ali para querer acabar com a sua vida, tá? Espiritual, ou com a sua família, ou com o seu casamento, pega essa dica aqui, muito importante, tá? Geralmente aquela pessoa, ela não vai diretamente, mas ela pode usar um amigo seu, uma amiga sua. Ô fulano, eu vou te dar 50 reais. Leva lá, entrega para ela. Uma comida que eu fiz, mas ela não gosta de mim. Deus mandou eu mandar para ela, mas que Deus. Às vezes a pessoa que é invejosa procura um bruxo, faz aquele encantamento. Mas aquela comida, geralmente, ela vai vir da maneira mais bonita que você puder imaginar. Aquela comida vai vir da maneira mais cheirosa, mais saborosa. Só que na hora que você pega, você sente. E geralmente, quando alguém vai enviado, já vai com a seguinte mensagem: fica perto. Enquanto a pessoa não pôr na boca, você não sai de perto. E a pessoa fica te insistindo. Não, eu fiz com tanto amor, fiz com tanto carinho pra você. Come, come aí. Come só pra você experimentar. Os trabalhos ingeridos são os piores que podem haver. Porque quando a pessoa ingere um trabalho, tá? E isso eu não tô falando que essas pessoas que ficam às vezes criticando a gente, você tem conhecimento de letra, meu amigo. Eu tenho conhecimento de causa, de prática. Tá bom? Conhecimento de letra é um, conhecimento de prática é outro, completamente diferente. Viu? Eu enfrento essas coisas aí. Eu não fico dentro de um luxuoso palácio falando coisas que eu não vivo. Tá? Pois é, então se liga aí pra você ficar querendo falar as coisas que você não sabe. Tá bom? Por isso que às vezes você fica aí pegando esse tipo de maldição que você tem aí na família. Vivendo essa vida aí, ó. E não é autêntica, não é verdadeira, né? Pois é. Cuidar mais do seu ministério, esquecer de querer ficar criticando as pessoas. Não é verdade? Pessoas que gostam de ser dessa forma aí, geralmente, não tem fruto nenhum para apresentar. Viu? E aí a pessoa diz, é porque eu tenho a minha igreja, bababá. E daí? Os líderes religiosos que crucificou Jesus tinham igreja também. O que tem a ver isso aí? Coisas que o Espírito Santo controla a gente pra gente não falar. Mas
deixa eu falar uma coisa. Você que está assistindo, toma cuidado, porque pessoas vão querer te insistir. Não vai nessa aí de você ouvir isso, não. Né? Você pode comer qualquer coisa, de qualquer maneira, né? O frango bom é da macumba, eu como tudo. Aquela pessoa que já bebe, toma cuidado. Aquela pessoa que chega e fala que eu trouxe pra você essa garrafa. Rapaz, não bebe não. E tem gente que até bebia socialmente. Recebeu uma garrafa consagrada, talvez já tinha um desafeto seu que não gosta de você. Dependendo da consagração, do tipo de batismo que aquela bebida sofreu, a pessoa vai entrar numa sarjeta que a pessoa não tem noção do que é aquilo. Não tem noção. E o problema é que algo consagrado aos demônios, tá bom? Já quebra vários princípios. Se a pessoa recebe uma comida, você já sabe que aquilo ali está suspeito, a pessoa está te insistindo para comer. Você já pôs a mão ali, você já sentiu o Espírito Santo no coração da pessoa, se você tem Deus, Deus te toca. Não coma. Não coma. Porque você vai jogar algo para dentro do teu corpo, que é podre, que é imundo, que tem uma aparência bonita, mas você sabe que aquilo ali está consagrado. Foi encantado aquela comida. Você pode fazer um teste. Se é algo que não gosta de você, alguém que não gosta. Pega a comida, separa ela, deixa um pouquinho. Aquela comida bonita, eu já fiz. Você já fez isso aí, pastor? Já. Eu ganhei muitas coisas de pessoas. Mas eu hoje em dia eu tenho um negócio, que eu bater o olho da pessoa, sei quem está por trás da pessoa. Só de eu bater o olho. Pastor? Pois é. Eu levo de tudo pra mim, mexerica, laranja, frango caipira, eu recebo de tudo das pessoas, de tudo que você pensar. É leite, é queijo, a pessoa leva bolo, leva tudo. Há coisas que eu recebo, sendo pastor, sendo sacerdote, tá? Que Deus me deu essa autonomia, esse cargo espiritual. Nem todo pastor é sacerdote não, mas todo sacerdote é pastor. São cargos completamente diferentes, tá bom? Mas um tem os artifícios do outro, né? Pois bem, tem coisa que eu não ponho a mão. Pastor, você pega e dá pros outros? Nem dou pros outros. Esse negócio, não, você pode pegar e dar pra outra pessoa. Mas peraí, calma aí. Foi feito um encantamento ali. Colocado um osso de um defunto ralado, moído. Foi feito ali um ritual, dizendo que a pessoa, quando comesse aquilo. Então aquilo ali, os espíritos são o seguinte, os espíritos precisam de um corpo. Foi feita ali uma invocação demoníaca sobre aquele alimento. Diz que Deus fala, não coma da mesa de Deus e não coma da mesa dos demônios. Isso não é só procedimento de ética e conduta de pecado, não. Quando a Bíblia está falando comer, não é literal não, é comer mesmo. É comer mesmo. Quando a Bíblia fala não se assenta na mesa de Deus e na mesa dos demônios, não é literal não, é você assentar, é concordar com aquilo ali. Se você come, você diz assim, eu concordo, eu recebo. A comida alimenta não só o corpo, mas uma comida também, ela vai levar o alimento a qual ela foi designada para a sua alma e para o seu espírito. Por isso que tem pessoas cristãos que estão dentro de igreja tudo doente, cristãos que vão para dentro de igrejas e estão todos arrasados às vezes na vida. Todo arrasado, pastor? Todo arrasado. Todo destruído, pastor? Todo destruído. Tá? Pois bem, essa aqui é a parte 3 desse vídeo, tá? Estratégias, né, e ardis que o inimigo às vezes usa contra a pessoa. Não vou dizer um conselho você recebe de milhares de pessoas. Eu estou te dando uma direção de Deus. Tome cuidado com o que você come. Presente a Deus. Se você sabe que você é uma pessoa que tem muitos desafetos, evita de sair recebendo e comendo coisa. Chega aquela pessoa e te dá um presente. Eu vim, amiga, trazer para você uma peça. Você sabe que aquela pessoa não dá nenhuma bala para os outros. Talvez aquela pessoa é uma amiga, entre aspas, aos seus 10, 15 anos. A pessoa vai te leva, te manda uma peça íntima.
que Deus te toca, não usa. Deus sabe a espiritualidade que você tem. É claro que dependendo do nível de comunhão que a pessoa tem, é isso que as pessoas não entendem. Você pode comer até veneno, até coisa mortífera. Mas se você não tem uma espiritualidade profunda com Deus, não está batizado no Espírito Santo, não tem uma comunhão concreta com Deus verdadeira, não está exercendo no mundo espiritual uma atividade, se você comer ou vestir, você se lasca. A realidade é essa. Vou falar um português claro para você entender. Tá? E isso aqui não é psicologia negativa. Tá? Isso também se aplica a qualquer um. Se aplica a qualquer um. Seja doutor, estudado. O mundo espiritual não está nem aí pro seu diploma. Viu? Vejo as pessoas que às vezes faz uma faculdade de teologia, um mestrado, um doutorado, e já acha que pode sair detonando todo o líder espiritual que tem, falando mal de todo pastor, que às vezes um pastor de uma igreja pequena que não sabe se pronunciar, não sabe falar, não tem um entendimento. Pois é, parabéns para você, se você é um doutor em teologia, maravilha, né? Eu não sou doutor em teologia, não. Mas os votos que eu faço com Deus são pesadíssimos em jejum e oração. Eu estudei a teologia, estudo cabala judaica, tá? Há muitos anos que eu estudo. Tenho segredos e entendimentos, pactos, alianças, revelações que Deus me deu, que jamais um diplominha de teologia vai te conceder. Jamais. Tá? Já passei por lugares e venci desafios em lugares que dificilmente esses aí que às vezes, né, ficam criticando, falando mal da gente, não quer me ensinar a exercer ministério no reino de Deus, rapaz. Gosta de falar que a gente prega teologia de prosperidade. Que teologia de prosperidade, rapaz? É fácil para você, né? Ter uma mamãe e o papai que te pagou os estudos, as escolas, não é fácil? Que não precisa se preocupar, né, em pagar um aluguel, não precisa se preocupar em ter que matar os leões do dia. É fácil criticar uma pessoa, né? Dizer que tudo é do diabo, do cão, que tudo que não presta, que não vale nada, quando você tem um carro importado para pegar e entrar. Não é fácil? Pimenta no olho dos outros é refresco, não é verdade? Pois é. Eu não acredito em teologia de prosperidade. Eu acredito que Deus é o Deus da prosperidade. Deus não é o Deus da miséria, não. Agora eu acho incrível que vocês criticam e falam tanto mal das coisas, mas vocês vivem elas, né? Não é verdade? Os salários gordos que vocês recebem aí, né? A gente não vê vocês fazendo obra social para as pessoas. Vocês não vê fazer isso aí, né? Criticar vocês gostam, né? Pois é, já que vocês ficam perdendo tempo assistindo os meus vídeos para criticar, né? Só você olhar para dentro de si e ver se é coerente com o que você fala com a boca, aquilo que você tem no seu coração. Tá bom? Então sim, você que está assistindo aí, que é povo de Deus, que é pessoa que tem temor de Deus, seja fiel a Deus sim. Honre a Deus. A sua fidelidade não vai servir para você, não é só aqui na terra não. Tá? A sua fidelidade vai servir para você eternamente. Jesus vai voltar. No livro de Apocalipse está dizendo que ainda quando ele voltar e assentar no trono dele de Israel, ele vai estar recebendo riquezas, honras, glórias. Quer dizer, nós vamos continuar sendo fiel a Jesus até quando ele voltar na terra. Não é só agora não. Não pende para desses aí não. Que gosta de querer que a pessoa, dizer que a pessoa pode servir a Deus de qualquer maneira. Negativo. A pessoa fala isso porque teve tudo do papai e da mamãe desde cedo na vida. Entendeu? Muito fácil. A pessoa que já nasceu sendo favorável, tendo tudo, né? De quem nasceu tendo que romper, sair
abaixo do zero, muitas instâncias, né? Pois é. Pois bem, eu vou fazer a parte 4 desse vídeo, tá? Na parte 4 eu vou falar só sobre coisas energizadas, tá bom? Só sobre coisas energizadas, objeto, roupa. É uma parte aí muito interessante. Os judeus acreditam piamente nisso, tá? O judeu é o povo mais sábio da terra, é o judeu, viu? Humanamente falando. A gente vê várias coisas, até dinheiro, tem que tomar cuidado. Você vê que Judas voltou ali para entregar aquele saco de moeda para os sacerdotes. Você já viu isso na Bíblia? Os sacerdotes não puseram nem a mão. Isso é dinheiro de sangue. Eles não quiseram nem pegar aquele dinheiro e colocar no lugar. Por quê? Por quê? Diga aí. Hã? Não tem maldição. Não, aquele... Rapaz, até dependendo do dinheiro que você ganha, você tem que saber consagrar ele. Porque há dinheiro que a pessoa ganha, a pessoa vai fazendo de qualquer maneira. Se for consagrado e vier de um algo que é negativo, contrário, Deus vai te tocar. Se você desprezar Deus, aquilo ali entra e já bloqueia tudo que tiver na sua vida financeira. E isso vale para tudo. Mulher que vai usar peça íntima de roupa que recebe de alguém. Vamos fazer a continuidade nesse vídeo, tá? Agora nessa parte aqui já estamos ao vivo, né? Como vive o nosso Deus. Para as redes sociais. Um beijo no coração do pessoal aí do YouTube. Deus vivo te abençoe e te ilumine. Ó, beijo no coração. Paz do Senhor Jesus a todos.